É 11 de maio de 1996 em Miami, Estados Unidos. Um DC 932 de 27 anos, com o prefixo November 900 e 4 Victor Juliet, está parado no portão sob o calor escaldante da Flórida. No cockpit, 2 profissionais experientes repetirão uma rota já feita inúmeras vezes. Uma comandante que acabou de completar 35 anos, já com uma longa e bem-sucedida carreira, incluindo quase 9.000 horas totais de voo e 2.116 horas no DC-9, além de um primeiro oficial de 52 anos, com 6.448 horas totais e 2.184 horas na mesma aeronave. Atrás deles, 3 jovens comissários circulam por uma cabine quase cheia, enquanto 105 passageiros se acomodam para um voo curto de 1h30 até Atlanta. É um dia perfeitamente normal, uma rota comum em um avião que já fez essa viagem mais vezes do que qualquer um pode se lembrar. A inscrição na lateral da aeronave diz ValueJet, que é uma companhia aérea iniciante com personagens de desenho animado no nariz e que oferece tarifas que superam todas as grandes empresas do setor. Isso faz da ValueJet um dos produtos da nova era da aviação americana de companhias aéreas sem frescuras e de baixo custo. Mas a maioria das pessoas a bordo não se importa com a visão de negócios ou a estratégia dessa companhia aérea. Para eles, o importante é chegar a Atlanta em segurança antes do jantar, pelo mesmo valor ou até menos do que custaria para eles dirigir a mesma distância. Neste momento, eles já tiveram um pequeno atraso. O jato e sua tripulação chegaram atrasados de Atlanta às 13h10. Então, a partida planejada para 1h já atrasou um pouco, mas não o suficiente para que alguém reclame. O indicativo de chamada do voo neste dia é Critter 592. Os pilotos à frente estão focados em minimizar ao máximo qualquer atraso adicional. Eles sabem quase de cor as pistas de taxiamento em Miami e conhecem o corredor de voo e a rota que seguirão. Mas o comandante ainda faz um briefing completo da decolagem. Como disse, ela fez 35 anos e está animada para comemorar com amigos quando voltar para Atlanta. Ela só precisa terminar este voo do dia 1º. Pouco antes do pushback, os carregadores trazem a última remessa de bagagem, algumas caixas de materiais da empresa ValueJet e peças de avião, incluindo alguns pneus. Nada foi considerado especialmente interessante ou digno de nota. Então, o copiloto, vendo que a papelada está em ordem, simplesmente assina. Com tudo em ordem, a carga é carregada. Os agentes de solo fecham a porta dianteira do compartimento e começam a se preparar para a partida. Às 13h40, as portas da aeronave são fechadas e os pilotos finalizam os procedimentos e listas de checagem pré-voo. O comandante será o piloto neste trecho. Ela pede à colega o pushback e acionamento dos motores, rapidamente aprovados, e Critter 592 começa a sair do portão. O avião que eles usam hoje é da década de 60 e tem vários itens técnicos na lista mínima de equipamentos, lista de itens que podem estar inoperantes para liberar a aeronave. O indicador de fluxo de combustível da esquerda está quebrado. O piloto automático está inoperante há dias neste momento. O interfone que permite à tripulação de cabine falar com os pilotos também está quebrado e o sistema de PA está funcionando de forma intermitente, o que obrigou a tripulação a fazer anúncios usando um megafone no voo anterior de Atlanta para Miami. Agora, na verdade, ainda temos esses megafones disponíveis hoje para serem usados em caso de emergência ou após uma perda de energia elétrica. Mas a qualidade do som deles é horrível. Eles realmente só servem para comandos de evacuação de emergência. De qualquer forma, o DC-9 logo termina o pushback e a tripulação liga um dos 2 motores, mas adia a partida do segundo para mais tarde. É preciso economizar combustível. Assim que a checklist antes do táxi é concluída, o copiloto solicita o táxi e a aeronave logo se dirige para a pista ativa, 09 à esquerda, e então se junta ao fluxo da tarde. Na cabine, os pilotos aguardam na fila de táxi, comentando sobre aviões antigos e clássicos estacionados em Miami para manutenção. Um deles fica animado ao ver um Constellation e o outro aponta um poderoso Boeing 747. Mas o andamento deste voo, até agora, é completamente sem novidades. Giros lentos passando por hangares de manutenção e caudas meio pintadas. Pausa para o tráfego
e depois o desfile rumo à pista 9 esquerda. Os pilotos continuam sua rotina praticada. O briefing de decolagem está concluído e os procedimentos são finalizados assim que o segundo motor é finalmente acionado. O mesmo procedimento que eles seguiram inúmeras vezes. Atrás e abaixo deles, no compartimento de carga dianteiro apertado sob a cabine de passageiros, a carga está exatamente como foi deixada. Isso inclui aqueles pneus e as 5 caixas de papelão que mencionei antes. Enquanto alinha cuidadosamente seu velho DC-9, a comandante logo olha para a linha central, que se estende à distância. Critter, 590. 2 autorizado para decolagem, anuncia o controlador. Enquanto o copiloto repete, a comandante estabiliza e avança as alavancas de empuxo para decolagem. Enquanto isso ocorre lá embaixo, no escuro compartimento de carga, um leve chiado começa a se transformar em algo bem diferente. Os 2 pilotos não fazem ideia, mas este pode ser o último momento em que eles podem se salvar e salvar seus passageiros. Porque agora, algo parecido com uma bomba está dentro daquelas caixas de papelão, e um pavio acaba de ser aceso. Vários meses antes do voo 592 sequer sair do portão, a história do que está prestes a acontecer já havia começado dentro de um hangar de manutenção a poucos quilômetros dali. Para entender por que havia caixas no compartimento dianteiro, precisamos falar primeiro sobre a companhia aérea envolvida. A ValueJet foi uma das primeiras companhias aéreas ultra baixo custo nos Estados Unidos da América, após a desregulamentação da aviação em 1978. A proposta da empresa era simples e irresistível. Tarifas baixas, voos frequentes e custos reduzidos sem frescuras, mantida enxuta por terceirizar quase tudo o que podia ser terceirizado. A empresa era dona do cronograma, da marca e dos bilhetes, mas contratados externos faziam quase todo o trabalho pesado. Isso foi inicialmente um grande sucesso, e o fundador da companhia aérea frequentemente se gabava do preço das ações e de como a empresa havia alcançado a lucratividade rapidamente. Mas a pressão de custos para atingir esses números era implacável. As inspeções de manutenção foram terceirizadas para oficinas externas. Tarefas especializadas como aviônicos, interiores e trabalhos estruturais eram repassadas para ainda mais contratados, muitas vezes com ainda mais subcontratados abaixo deles. E mesmo que isso fosse eficiente no papel e extremamente econômico na prática, também colocava a segurança em uma coleira apertada, feita de burocracia e confiança. Se um contratado deixasse de cumprir uma etapa, bem, então a companhia aérea precisava ser competente e estar presente o suficiente para perceber isso. Esse era o ponto crucial, pois a ValueJet tinha um quadro de pessoal muito enxuto. As tripulações recebiam menos do que nas companhias aéreas tradicionais, onde os novos contratados muitas vezes arcavam com os custos do próprio treinamento e manutenção. Inspetores ou representantes técnicos não conseguiam estar em todos os lugares simultaneamente. Então, esse modelo realmente só funcionava se todos sempre fizessem exatamente a coisa certa. Talvez você já saiba onde isso vai dar. Em janeiro de 1996, a ValueJet comprou 3 MD, 80 usados, e os enviou para a Sabretech, em Miami, para manutenção. Basicamente, um trabalho equivalente a algo entre uma verificação C e uma D, o que significa que grandes partes da aeronave teriam que ser inspecionadas de forma minuciosa. A Sabretech era uma oficina de manutenção e reparo certificada, com alta demanda de trabalho. Eles costumavam expandir rapidamente a equipe, contratando temporários e terceirizando tarefas especializadas conforme necessário. Somente no programa do MD, 80 centenas de pessoas passaram pela organização e uma grande parte delas falava inglês como segunda língua. Agora, isso não era um problema em si, mas tornava instruções precisas e sem ambiguidades muito importantes. As instruções de como realizar cada tarefa mecânica eram impressas no que era chamado de cartão de trabalho, que era projetado para ser claro e sem ambiguidades, algo a que voltaremos em breve. 2 dos aviões que a ValueJet havia comprado, Novembro 802, Victor e Novembro 803, Victor, chegaram a Sabretech com seus passageiros, sistemas de oxigênio com validade de até 12 anos ou próximos disso. Isso indica o tempo máximo certificado pelo fabricante,
que os geradores químicos de oxigênio, nos painéis superiores, podiam ficar instalados antes de serem trocados. Uma das instruções aos trabalhadores de manutenção era clara e estava no cartão de trabalho 0069 da ValueJet. A equipe tinha que remover 144 geradores antigos, instalar novos, registrar o serviço no cartão de trabalho e seguir rapidamente para o próximo. Num hangar com tarefas maiores e mais barulhentas, essa parecia fácil, mas não era. E aqui está o motivo. Veja, o oxigênio nas máscaras que caem acima do seu assento em uma emergência não é fornecido. Assim como o oxigênio que usamos na cabine de comando, utilizamos oxigênio comprimido de garrafas próximas, que são pesadas e precisam ser recarregadas com frequência. Assim, evitamos usar esse tipo de garrafa para todos os passageiros. Sua máscara está ligada a um gerador de oxigênio que pode ficar anos sem uso. E então, sob demanda, fornecer oxigênio suficiente para permitir que os pilotos dos Estados Unidos façam uma descida de emergência até condições mais respiráveis. Esses geradores vêm na forma de pequenos cilindros de aço escondidos acima de cada fileira, cada um sendo um fascinante kit de química compacto. Quando a máscara cai do teto, os passageiros devem estender a mão e puxar a máscara até o rosto. Provavelmente você já viu os comissários de bordo demonstrando isso várias vezes. Ao fazer isso, o puxão puxa um cordão preso a um pino de retenção, que por sua vez segura um martelo acionado por mola. Então, quando esse pino de retenção é removido, o martelo atinge uma espoleta, que basicamente é uma pequena carga explosiva. Dentro de cada lata, também há um cilindro de clorato de sódio, que você pode imaginar como uma bateria sólida de oxigênio. Seus cristais armazenam muito oxigênio em seu interior, e quando a espoleta é atingida pelo pino, ela dispara uma carga em um pequeno ignitor. Isso inicia a reação química ao enviar um jato de gás quente para um canal oco cortado no meio do cilindro de clorato de sódio do gerador. Agora, o clorato de sódio contém sódio, cloro e oxigênio, todos ligados juntos, mas em uma combinação bastante instável. Ele tende a se decompor em substâncias mais estáveis, como sal de cozinha ou cloreto de sódio e oxigênio puro. E tudo o que é necessário para desencadear essa decomposição é o calor e a energia da espoleta. Para manter o processo funcionando de forma suave, a mistura geralmente também inclui um pouco de pó de ferro, que basicamente funciona como uma espécie de graveto metálico bem fino. E a primeira lufada de oxigênio faz com que esse ferro queime e vire ferrugem, liberando um calor extra. Isso ajuda a aquecer mais cloreto de sódio, que então também se decompõe, causando uma reação em cadeia que se espalha em um ritmo constante e sustentável até que todo o cloreto de sódio tenha sido consumido. Outros pequenos aditivos, então, ajudam a eliminar subprodutos indesejados. Assim, o gás que sai para sua máscara é quase oxigênio puro, que então é misturado com ar ao redor para você respirar. Esse processo gera oxigênio puro por cerca de 15 a 20 minutos, enquanto os resíduos não oxigênio ficam presos na lata. Mas há um porém aqui, e é o calor. Veja, a reação que libera o oxigênio é o que conhecemos como uma reação exotérmica. Isso significa que a reação química gera seu próprio calor, e muito calor. Por isso, os geradores são protegidos com materiais metálicos e cerâmicos, que dissipam o calor durante o uso. E é também por isso que você pode sentir um cheiro de queimado se estiver em uma aeronave onde esse sistema foi ativado. Esse é o cheiro da poeira queimando no topo desses cilindros. Os geradores, que os mecânicos da Sabretec removeram, podiam esquentar o suficiente para descascar a pintura, bem acima de 280 graus Celsius. Isso também é quente o bastante para incendiar a maioria dos materiais orgânicos em contato, enquanto produziam oxigênio. Se isso acontecesse, diferente de um incêndio tradicional, um fogo iniciado por um gerador de oxigênio não precisaria de oxigênio do ar ao redor para se manter, porque ele viria do próprio gerador. Então, se você se lembra do Triângulo do Fogo, que mencionei em alguns dos meus vídeos anteriores, bem, essas unidades basicamente fornecem 2 dos 3 lados dele. Por isso, o manuseio seguro dos geradores de oxigênio removidos
exige uma tampa de segurança. Se um gerador for removido e estiver não utilizado, ou seja, nunca foi ativado e usado, então, uma tampa cilíndrica pequena deve ser colocada sobre o iniciador para impedir o acesso do martelo ao espoleta. Com essa tampa no lugar, uma queda de um banco ou um taxiamento brusco sobre o concreto poderia sacudir os cartuchos o dia todo e nada realmente aconteceria. Mas sem ela, um impacto forte poderia ser suficiente para iniciar a reação química. Agora, o cartão de trabalho 0069 chegou frustrantemente perto de descrever com precisão a importância desse passo, mas infelizmente ainda ficou aquém. Dizia o seguinte: se o gerador não foi usado, coloque a tampa de segurança no primer. Se o gerador não foi usado, coloque a tampa de transporte no pino de disparo. Mas principalmente, nunca definiu o que era utilizado. Também não informava que os geradores em qualquer estado eram potencialmente perigosos e não exigia uma autorização específica de supervisão confirmando que essas tampas tinham sido instaladas corretamente. Agora, havia orientações para armazenar ou descartar os geradores removidos, mas essa informação estava em um manual separado que os mecânicos provavelmente nunca tinham e não tinham motivo para consultar, já que possuíam o cartão de trabalho. Assim, em uma oficina onde o inglês não era a língua principal e as equipes trocavam de tarefas, instruções como essas precisavam ser muito claras, mas não eram. Quando a substituição começou, os trabalhadores notaram que a Sabretec não forneceu as tampas de segurança necessárias. Dependendo de quem você perguntasse, a VeloJet deveria fornecer itens descartáveis peculiares, como essas tampas, ou a Sabretec deveria tê-las. Mas, de qualquer forma, elas não estavam lá. A Sabretec exigia muito de seus funcionários, e o trabalho nos MD 80 estava levando mais tempo que o previsto. A Sabretec reagiu exigindo que todos os funcionários cancelassem as folgas e trabalhassem 7 dias por semana. Até que esses aviões pudessem ser entregues, os gerentes queriam que as aeronaves fossem fechadas e retiradas do hangar o mais rápido possível. Então, nesse ambiente de pressão, as pessoas fizeram o que sempre fazem. Quando as ordens de serviço não correspondem à realidade do trabalho que eles têm pela frente, eles improvisam. Alguns mecânicos, ao invés de aguardar as tampas de segurança, enrolaram o cabo de segurança nos geradores e prenderam com fita adesiva, acreditando que isso funcionaria como tampa. Alguns cortaram o cabo de segurança para evitar que um puxão liberasse o martelo, mas nenhum desses métodos impediu o martelo de atingir o estopim. Logo, os geradores removidos começaram a se acumular. Algumas caixas apareceram e foram logo preenchidas com geradores, a maioria deles sem aquelas tampas de segurança cruciais instaladas. Mesmo assim, as assinaturas nos cartões de trabalho seguiram, como se as tampas fossem instaladas em outra etapa, mesmo sendo claro que era uma exigência que essas tampas deveriam ter sido instaladas desde o início. Alguns disseram que o almoxarifado, setor técnico de peças de reposição, cuidaria disso. Mas o almoxarifado nunca fez isso porque ninguém realmente avisou. Esse é o problema de se afastar de um procedimento estabelecido. As coisas se perdem. Em certo momento, um mecânico sugeriu ao supervisor retirar as tampas de segurança dos novos geradores instalados nos MACD 80 e utilizá-las. Mas, nesse caso, a ordem de serviço estava mais clara. Ela dizia que as tampas de segurança só podiam ser removidas após a unidade estar instalada na aeronave e ter passado por um teste específico. Então, o que estamos vendo aqui podemos chamar de algo como desvios mecânicos, mas o desvio cultural também caminhou junto com ele. Em certo momento, um dos geradores foi acionado acidentalmente e o resultado pareceu modesto para quem assistia. Um estalo, um chiado, invólucro quente demais para tocar, cheiro de metal e, após uns 12 minutos, nada. Achando que os geradores não eram tão perigosos, outros mecânicos se reuniram em círculo e mais alguns foram acesos de propósito. Um mecânico disse aos investigadores que fizeram isso para torná-los seguros, o que, na verdade, era uma ideia até bem razoável, porque um gerador já utilizado é consideravelmente menos perigoso. Assim que todos notaram que o gerador sibilante, do tamanho de uma lata grande de refrigerante, só emitia um gás sem drama ou chama, nada cinematográfico,
Isso gerou a falsa ideia de que os cartuchos não eram uma grande ameaça, mesmo sem uso. Essa suposição passou a influenciar decisões. Isso fez com que guardar os geradores em uma caixa de papelão parecesse aceitável e deixá-los perto de uma aeronave parecesse irrelevante. Assim, funcionários da Sabretec passaram a guardar os geradores ativos em prateleiras próximas e até sob as aeronaves em que trabalhavam. E além de tudo isso, a camada de supervisão aqui também era muito fraca. A ValueJet tinha representantes técnicos na Sabretec para supervisionar o trabalho. Um deles afirmou ter sinalizado as tampas ausentes e alertado que as caixas dos geradores estavam muito próximas das aeronaves. Mas os supervisores do lado da Sabretec, depois, disseram que não se lembravam de ter tido essa conversa. Em 5 de maio, a inspeção pesada foi encerrada e um inspetor da Sabretec assinou um cartão de trabalho geral para todos os 3 aviões da ValueJet, certificando que as tarefas estavam concluídas. Ele sabia que o cartão de trabalho 69 exigia tampas de segurança em geradores de oxigênio de passageiro não usados, mas nenhuma havia sido instalada. Como disse antes, o supervisor garantiu que o almoxarifado resolveria isso. Então, confiei nessa promessa. Ele assinou as tarefas porque sua principal preocupação era que a nova aeronave fosse concluída, não o que aconteceria com as peças usadas antigas. Em seguida, outro técnico da ValueJet viu as caixas de geradores de oxigênio perto de uma aeronave e solicitou que fossem afastadas. 2 mecânicos da Sabretec levaram as caixas para a área de embarque e recebimento da ValueJet, onde normalmente eram guardadas as peças da empresa. A propriedade das peças era muito clara. Elas pertenciam à ValueJet, mas a cadeia de instruções sobre o que fazer com elas não era. Ainda não se sabe quem mandou os trabalhadores colocarem as caixas ali. Sem atendimento no balcão, eles deixaram as caixas e foram embora. E não havia nenhuma exigência de registrar o conteúdo ou informar alguém sobre o que havia dentro delas. Em 7 de maio, o diretor de logística da Sabretec falou com um representante técnico da ValueJet sobre peças na área de retenção da ValueJet. O representante disse que aguardava a visita de funcionários do almoxarifado da ValueJet de Atlanta, no dia 9 de maio, 2 dias depois, para decidir sobre os geradores em armazenamento. Mas então, no dia 8 de maio, antecipando uma visita de um possível cliente, no dia 12 de maio, o diretor de logística da Sabretec disse ao responsável pelo embarque para limpar a Mérida Area. Um cliente anterior já havia considerado a limpeza inaceitável e a administração estava determinada a não passar por esse constrangimento novamente. No dia 9 de maio, o representante da ValueJet ligou de novo, informando que a equipe de armazenagem de Atlanta só chegaria em 13 de maio, depois da visita do cliente VIP que a Sabretec esperava para aquele fim de semana. Sem ninguém da ValueJet para cuidar das caixas antes da visita do cliente VIP e com a gerência pressionando para limpar tudo imediatamente, a equipe de logística da Sabretec decidiu simplesmente devolver o material para a ValueJet por conta própria. E a maneira mais fácil de fazer isso era simplesmente enviar de volta para Atlanta, para que eles lidassem com isso. Assim, em 9 de maio, as caixas foram levadas à área de embarque e recebimento da ValueJet para serem preparadas para envio em 5 grandes caixas. O responsável pelo embarque embalou as unidades de forma que elas ficassem lado a lado e de ponta a ponta. E então ele adicionou cerca de 5 a 8 centímetros de plástico bolha por cima para que nada chacoalhasse. O plástico bolha parecia uma escolha óbvia nesse caso. Se você está se mudando para o outro lado do país e não quer que seus álbuns comemorativos da Taylor Swift sejam danificados, mas perto de uma fonte de oxigênio autoaquecida, vira o aperitivo preferido de um incêndio. Isso me leva ao possível momento mais importante dessa cadeia de falhas. 3 palavras escritas de caneta em um comprovante de envio. Veja, o atendente do setor de recebimento, no escritório de remessa, não sabia o que estava vendo nas caixas. Ele descreveu o que viu como cilindros de oxigênio, e essa palavra, cilindros, foi tudo o que bastou para criar a imagem errada. Garrafas verdes com válvulas, do tipo que estavam cheias ou vazias. O funcionário do recebimento apenas registrou o que achou ter ouvido e visto. Cilindros de oxigênio vazios. Ele acrescentou, entre aspas,
Vazios, e ele apenas deu uma olhada nas etiquetas verdes e presumiu, como muitos que não são mecânicos fariam, que verde significava nenhum problema. Ele leu vencido e achou que era vazio, e ele, obviamente, não havia sido instruído sobre a diferença entre um gerador e um cilindro. A maioria dos cilindros de oxigênio é grande, então 144 deles teriam o tamanho de uma caminhonete. Mas o atendente não pensou nisso, nem ninguém mais a partir deste ponto. Naquele momento, geradores químicos ativos viraram peças comuns da empresa, garrafas vazias que deveriam ser inofensivas. Isso é super importante de entender aqui, porque a Value Jet não tinha autorização para transportar cargas perigosas em seus voos de passageiros, e geradores de oxigênio definitivamente eram. Então, se a carga tivesse sido corretamente rotulada, nunca teria sido aprovada para embarque. Quando as 5 caixas lacradas foram postas na mesa de embarque, pareciam exatamente como descrito na documentação. As etiquetas tinham marcações de COMAT da ValueJet, um designador que significava material da companhia, e os endereços indicavam Atlanta. Não havia referência a itens perigosos, diamantes ou geradores de oxigênio. Então, para quem se envolvesse depois, era só material inofensivo de avião sendo transferido entre bases. 5 minutos antes do voo, 5.902 funcionários do pátio entregaram os últimos itens para a aeronave. Eles trouxeram 3 pneus de aeronave e 5 caixas material de companhia lacradas até a porta de carga dianteira do DC. 9, e então colocaram esses itens no compartimento de carga. Um pneu principal foi colocado deitado no chão para servir de base. O pneu do nariz foi então colocado de lado em cima dele e encostado no anteparo dianteiro. As caixas foram colocadas ao redor e em cima da pilha, apenas apoiadas, sem estarem presas. Depois, um segundo pneu principal foi apoiado na parede lateral, levemente inclinado sobre a pilha, e as bagagens foram arrumadas ao redor. Não havia cintas ou redes para segurar e evitar o deslocamento do conteúdo. E para uma transportadora que não transportava mercadorias perigosas declaradas, isso era completamente normal. Não havia necessidade de amarrar, o que, segundo a documentação, era apenas material comum da empresa. Mas quando uma das caixas foi acomodada, um dos carregadores disse que sentiu algo se mover dentro dela e ouviu um pequeno tilintar. Ele não pensou muito mais sobre isso na hora, e quando a porta foi fechada, o compartimento parecia suficientemente arrumado. Os pneus estavam servindo de pedestal para manter as caixas empilhadas juntas, e as caixas estavam dispostas em um anel sobre o pneu do meio. Exatamente como uma fogueira. Agora, não sabemos se o momento em que o carregador ouviu aquele clique foi o momento em que o primeiro gerador foi ativado. O MTSBL não conseguiu determinar quando a ignição começou, mas a melhor estimativa que eles conseguiram foi que ocorreu em algum momento entre quando o carregador colocou a última caixa e quando a rolagem para a decolagem começou. Talvez um solavanco tenha puxado o cordão ou movido o martelo para dentro do compartimento. Nunca saberemos. Mas assim que o primeiro gerador fosse ativado, ele geraria calor mais do que suficiente para então ativar todos os outros geradores ao redor, que por sua vez incendiariam o plástico bolha, o papelão e as bagagens, alimentados por uma abundância de oxigênio fresco. E principalmente para entender como isso foi permitido. O compartimento de carga dianteiro do DC-9 não tinha sistema para avisar a tripulação sobre o início de um incêndio fatal. Se estivesse, o comandante provavelmente teria simplesmente abortado o voo ainda no solo e ordenado uma evacuação de emergência. E o velho jet 5902 poderia ter sido apenas mais uma pequena, porém, nota de rodapé na história. Porém, esse compartimento de carga foi projetado nos anos 1960 e certificado como classe D. Em teoria, sua segurança vinha do seu design hermético, com pouca ventilação e poucas vias de entrada de ar fresco. A ideia era que, se um pequeno incêndio começasse nesse compartimento, consumiria todo o oxigênio e se apagaria sozinhos. Mas isso, é claro, não levava em consideração cargas que poderiam produzir seu próprio oxigênio. Então, não havia sensores para avisar a tripulação de que algo ruim havia começado, e também não havia cilindros de extintores
conectados para inundar o espaço com supressores de incêndio, caso fosse necessário. Agora, na época deste voo, já haviam ocorrido acidentes ligados à falta de detectores de fumaça em compartimentos classe D. Em 3 de fevereiro de 1988, um MD-83 da American Airlines teve um incêndio no compartimento de carga devido ao armazenamento inadequado. Contêineres contendo peróxido de hidrogênio e sódio ou silicato pegaram fogo. Pouco antes do pouso, passageiros notaram fumaça saindo do piso da aeronave. A tripulação rapidamente percebeu a gravidade do incêndio e acelerou o pouso no destino em Nashville, e então ordenou uma evacuação de emergência. Todos os passageiros saíram apenas com ferimentos leves. O NTSB deixou claro ao FEA que detectores de fumaça e sistemas completos de supressão de incêndio deveriam ser obrigatórios em todos os compartimentos de carga de todas as classes. O FEA chegou a considerar a regra, mas quando calcularam quanto as companhias aéreas teriam que pagar para se adequar, decidiram não tornar nenhuma mudança obrigatória. Na cabine de comando, nada disso passava pela cabeça dos pilotos do voo 592. O comandante conduziu o velho DCL-9 até a pista 09 esquerda, sem sinal de problema, mesmo com o fogo provavelmente já queimando no compartimento de carga. Às 14h03, o comandante acionou as alavancas de empuxo e o DC-9 acelerou para uma longa corrida na pista 09 esquerda. Segundos depois, o copiloto anunciou 51, rotacionar. O nariz se ergueu. Depois, o trem de pouso principal deixou o concreto, e o Critter 5902 subiu facilmente no céu claro da tarde em Miami. O trem de pouso foi então rapidamente recolhido. Os flaps foram recolhidos após 20 segundos, e o DC-9 entrou no uivo típico de subida. Mais uma decolagem rotineira em um dia lindo. O controle de saída logo instruiu a subir mais e virar à esquerda para 300 graus. Os altímetros subiam normalmente, a velocidade estava correta e o avião agia como esperado, o que era positivo. Sem piloto automático, era justamente o tipo de dia que nós pilotos gostamos. Tempo ótimo, só algumas tempestades ocasionais. Nada além de céu, litoral e a coreografia silenciosa dos procedimentos operacionais padrão sendo seguidos. O fluxo pós-decolagem foi logo concluído. Os instrumentos do motor mostravam leituras normais e estáveis, e a pressurização aumentava gradualmente sua pressão diferencial. As chamadas do piloto eram tranquilas e espaçadas, como sempre nesse trecho curto saindo de Miami. Então, os dois pilotos provavelmente estariam muito relaxados aqui, e pensando em tomar um café antes de começarem a se preparar para chegar em Atlanta mais tarde. Na cabine de passageiros, a mesma calma e normalidade também prevaleciam. O chefe de cabine anunciou o início do serviço de bar aos passageiros, e os passageiros provavelmente estavam apenas olhando pelas janelas, observando a cidade se espalhando sob a ponta da asa e depois desaparecendo ao longe. Como o interfone da cabine não funcionava, a tripulação precisou abrir a porta para falar com os pilotos. Mas pelo menos o sistema de alto-falantes foi consertado durante a escala. Enquanto o voo agora prosseguia de maneira aparentemente calma, o incêndio também avançava sem controle no compartimento de carga dianteiro e logo se manifestaria, mas ainda não. Como observação, essa história realmente me faz arrepiar. Porque, como ex-bombeiro, eu sei o quanto um incêndio não controlado pode ser destrutivo. Eu já estive sentado dentro de um container cheio de madeira compensada enquanto deixávamos um incêndio se desenvolver totalmente, só para observar o que acontece. O que vi lá era belo e assustador ao mesmo tempo. Veja, as pessoas pensam em um incêndio como algo confinado a um lugar e forma específicos, como uma fogueira crepitando. Mas o que eu vi naquele container foi algo completamente diferente. No início, é como uma fogueira, mas depois, com o fogo quente, os materiais ao redor aquecem também. Isso transforma tudo naquela fumaça preta e densa que começa a descer do teto à medida que vai se acumulando. Agora, essa fumaça é preta por estar cheia de combustível inflamável. Quando a mistura de combustível, calor e oxigênio alcança certo ponto, ocorre um vush e tudo queima em um incêndio instantâneo.
você verá chamas surgirem no ar diante de você, desaparecendo e reaparecendo em outro lugar, enquanto a temperatura aumenta tão rápido que é impossível compreender. Agora, estávamos com todo o equipamento de combate a incêndio durante o experimento, mas a temperatura subiu tão rápido que nosso equipamento começou a derreter e tivemos que sair. Em teoria, uma aeronave permanece íntegra por até 15 minutos após um incêndio não controlado. Então, quando ouço falar de um compartimento de carga que não possui detecção nem supressão de incêndio para economizar dinheiro, isso realmente me deixa furioso. Um incêndio é, sem dúvida, a pior coisa que consigo imaginar a bordo de uma aeronave. E isso deve ser evitado. Às 14 horas, 10 minutos e 3 segundos, menos de 7 minutos após a aeronave ter decolado, o primeiro sinal de que algo estava errado foi notado. Um baque surdo e abafado foi mais sentido do que ouvido, subindo pelos pedais e trilhos do assento na cabine de comando. A comandante levantou os olhos dos instrumentos e perguntou: "O que foi isso?" Enquanto o altímetro marcava 10.634 pés durante a subida? Aquele estrondo foi, na verdade, um dos pneus carregados explodindo, com tanta força que o MSTB registrou depois um grande aumento na pressão estática medida perto do nariz da aeronave. O copiloto simplesmente respondeu: "Eu não sei." Logo após, a aeronave atingiu a altitude máxima de quase 11.000 pés. De repente, todo o mundo começou a desmoronar diante dos dois pilotos. Em questão de segundos, várias luzes de advertência apareceram, com alarmes soando por toda parte, e diversos sistemas começaram a falhar. À esquerda, direita e centro, o fogo começava a consumir os fios elétricos do compartimento de carga. "Estamos prestes a perder um barramento? Temos algum problema elétrico?" disse o comandante. Uma suposição justa, pois a maioria das falhas múltiplas se relaciona a problemas elétricos. O copiloto examinou o painel superior e realmente viu algumas leituras incomuns no painel elétrico. Os carregadores de bateria ativando. Temos um. Antes que ele terminasse, o comandante interrompeu. "Estamos perdendo tudo." Sem saber o que os pilotos enfrentavam, o controlador disse pelo rádio: "Critter, 592, contate o Centro Miami na frequência 132.145. Até logo." Mas a essa altura, a comandante já decidira o que fazer. Eles precisavam colocar essa aeronave no solo agora. Menos de 20 segundos após o primeiro ruído, e ainda saindo do aeroporto, ela começou a falar no rádio: "Precisamos retornar a Miami." O fogo já atravessara o piso entre a galley e as primeiras fileiras na cabine. Isso fez com que os passageiros corressem para a parte de trás da cabine para fugir das chamas e da fumaça sufocante. No gravador da cabine, ouvem-se claramente os gritos e o pânico dos passageiros. E eu nem quero imaginar o que a tripulação de cabine teve que enfrentar enquanto isso acontecia. Mas uma das vozes deles pôde ser ouvida identificando o problema que estava acontecendo. "Fogo, fogo, fogo." Em seguida, outra voz disse: "Estamos pegando fogo." O controlador agora interveio novamente para se certificar de que o voo 592 havia ouvido sua última instrução. "Critter 5902, contate Miami no 132.145. Agora o copiloto apertou o botão do rádio e explicou claramente: 592 deve voltar já para Miami. "Critter 592, vire à esquerda rumo 270 e mantenha 7.000 pés. Que problema vocês estão tendo?" O controlador respondeu. A comandante, pilotando o avião manualmente, com toda a sua concentração agora, respondeu calmamente: "O pior que um piloto pode dizer a um controlador de tráfego aéreo: fogo." O copiloto então acrescentou: "Fumaça na cabine de comando e de passageiros." Agora, a tarefa era simples: pilotar, navegar, comunicar. Coloque este avião no solo o mais rápido possível para salvar o que puder ser salvo. Nessas situações, pilotos são treinados até para pousar fora da pista. Como sabemos, um avião em chamas não manteria sua integridade estrutural por muito tempo. No compartimento de carga abaixo, o fogo já havia rompido o revestimento à prova de fogo, e o calor atingira componentes importantes da aeronave. Os feixes de cabos,
controlam e transmitem os comandos dos pilotos para as superfícies de controle. Embora seja possível voar um DC-9 sob muitas adversidades, o fogo começava a afetar sistemas essenciais para os pilotos. A comandante agora havia virado e colocado o avião em uma descida rápida, e enquanto fazia isso, também puxou as alavancas de empuxo totalmente para a posição de marcha lenta. Mas agora, o motor esquerdo não respondia mais, porque o fogo já havia destruído seus cabos de controle. Isso significava que a comandante agora também teria que lidar com empuxos assimétricos enquanto começava a retornar para Miami. Além disso, o interfone quebrado agora também passou a ser um problema, porque sem ele, os comissários só podiam falar com a cabine abrindo a porta, permitindo a entrada de fumaça na cabine de comando. Mas eles não tinham escolha. A porta logo se abriu de repente e uma das comissárias de bordo saiu completamente em chamas antes de bater a porta novamente. Isso não surpreendeu os dois pilotos, que já faziam o possível para levar a aeronave de volta ao aeroporto. Nesse momento, eles não discutiram nem tentaram diagnosticar nada e também não parecia que colocaram suas máscaras de oxigênio ou óculos de fumaça. O motivo para isso não está muito claro, mas provavelmente a fumaça não foi percebida como tão intensa na cabine de comando, que eles pensaram em priorizar isso. Simplesmente, não havia tempo para resolver o problema ou fazer qualquer coisa além de tentar pousar a aeronave. Se você é um piloto e se encontra nesse tipo de situação, colocar a máscara de oxigênio é absolutamente obrigatório. Fumaça e vapores podem ser traiçoeiros, e talvez você nem perceba que está sendo dominado. As máscaras de oxigênio e óculos de fumaça atuais são muito mais rápidos de colocar do que antes, em parte devido ao ocorrido nesse voo. Então, por favor, utilize-os. De qualquer forma, os pilotos continuaram trabalhando e tentaram tudo o que podiam para começar a preparar a aeronave para o pouso, mas o avião agora estava lutando contra eles enquanto começava a se desintegrar. Um cabo de controle de um dos profundores ficou tenso e provavelmente se rompeu completamente, fazendo com que o avião subisse bruscamente, antes que o comandante conseguisse retomar o controle e continuar a descida. O copiloto logo apertou novamente o botão do rádio e chamou o centro Miami. Critter 592. Precisamos do aeroporto disponível mais próximo. O controlador do centro Miami disse aos investigadores que não ouviu o pedido, porque outro voo chamou no mesmo momento. Mas é duvidoso que isso faria diferença, pois o voo ValueJet 592 já estava em seus últimos instantes. Ainda assim, o controlador continuou seu trabalho e logo chamou o voo de volta, dizendo: Critter 592, os bombeiros ficarão de prontidão. Planejem a pista 12 e sigam direto para Dolphin. 6 toques de campainha foram ouvidos na cabine, e o gravador captou alguém no interfone dizendo: Ok, precisamos de oxigênio. Não temos oxigênio aqui atrás. Só mostrando como tudo estava ficando desesperador. Os pilotos não ouviam isso, pois o interfone não funcionava, e estavam totalmente focados em uma missão: voltar ao aeroporto. E eles não estavam mirando em nenhuma pista específica neste momento, eles estavam apenas tentando chegar ao aeroporto de Miami, na esperança de que, apesar das probabilidades, eles parassem esse pesadelo. Agora, o DC, 9 deles, ainda respondia aos comandos de controle. Inicialmente, os movimentos do manche e da coluna geravam a rolagem e arfagem esperadas, mas logo as forças aumentaram conforme a fuselagem dianteira esquentava. Os cabos e polias dos comandos primários de voo ficavam sob o cockpit e o piso da cabine dianteira, justamente onde o fogo agora era intenso. O aumento das temperaturas amoleceu bainhas e revestimentos dos cabos, elevou o atrito nas polias e mudou a tensão dos cabos. Tudo isso fez com que os comandos ficassem duros e imprecisos. Então a tripulação teria precisado usar movimentos maiores para obter a resposta desejada. Por pouco tempo, isso era controlável. As asas mantinham-se niveladas ao comando, o nariz seguia a direção apontada e o avião fazia curva constante para Miami. Com o aumento da carga térmica, a estrutura e os suportes entortaram, o isolamento queimou e fios e comandos começaram a se desintegrar. Neste ponto, esse incêndio era um verdadeiro inferno. O NTSB recriou o incêndio em teste
e o fogo superou 2.000 graus Fahrenheit. A intensidade máxima é desconhecida porque excedeu a capacidade do instrumento de teste, mas o fogo queimou facilmente o revestimento supostamente à prova de fogo no compartimento de carga. 15 segundos após o copiloto chamar, o fogo atingiu os fios. Controlando o gravador de voz e o de dados de voo, ambos passariam a gravar só de forma intermitente. Uma segunda chamada do copiloto, pedindo vetoração radar, foi distorcida enquanto o fogo destruiu os rádios. E isso foi a última coisa que ouviriam da velho jet. Voo 590-2. Aproximadamente 3 minutos após o primeiro aviso de incêndio, o avião nivelou a 7.400 pés. Um dos cabos do profundor afrouxou e rompeu, levando o avião a quase vertical. Um mergulho de 12.000 pés por minuto. Mesmo com a autoridade limitada nos compensadores e profundores, a tripulação conseguiu nivelar as asas novamente, por apenas um momento, a poucos centenas de pés acima das águas pantanosas dos Everglades. Investigadores depois consideraram que o incêndio pode ter queimado os cabos de comando do comandante e que o copiloto pode ter assumido o controle para tirá-los daquela situação, no último momento. De qualquer forma, os dois pilotos se recusavam a desistir e agora estavam levando o jato ao limite do que ainda restava. Mas o fogo não tinha acabado ainda. Mais um minuto se passou, e o ambiente sonoro registrado de forma intermitente no gravador de voz do cockpit mudou novamente. Alertas cessaram quando o fogo consumiu os últimos fios elétricos. O vento ficou mais intenso conforme a velocidade aumentava na descida próxima. E neste momento não havia mais sons vindos dos pilotos, e os gritos da cabine tinham cessado completamente. Mesmo que alguém estivesse vivo, o avião estaria praticamente incontrolável. E aqui, vale ressaltar como aquele outro sistema que a FAA havia se recusado a tornar obrigatório poderia tê-los salvado. Um detector de fumaça alertaria a tripulação logo no início do incêndio, enquanto um sistema de supressão com halon poderia controlá-lo. O gás poderia ter atrasado o fogo e dado chance de combater o incêndio. Não haveria possibilidade de extinguir o fogo, já que ele estava produzindo seu próprio oxigênio, mas talvez isso lhes desse alguns minutos a mais. Em outra linha do tempo, um incêndio no compartimento de carga e uma garrafa de halon descarregada teriam bastado. Mas sem isso, eles agora simplesmente ficaram sem tempo. Nos 30 segundos finais da gravação, o avião baixou o nariz e o ângulo de rolagem aumentou. A visão pelo para-brisa passou de horizonte e pântano para mais pântano e menos horizonte. Cada elo que havia falhado nos meses anteriores agora havia levado a isso. Compartimento de carga sem detector, carga nomeada incorretamente e tampas de segurança não instaladas. Uma política que assumia honestidade, onde havia confusão, e um projeto que contava com um incêndio precisando de ar. O gravador de voz da cabine nos últimos segundos capturou quase nada. Sem mais vozes, sem mais alarmes, apenas o som do vento. O DC-9 finalmente desistiu. Ele rolou bruscamente para a direita, com um empuxo assimétrico, que empurrou o avião sobre o nariz, até ficar quase vertical e em queda total. À vista de um punhado de pescadores, ele se chocou contra as águas pantanosas dos Everglades da Flórida a mais de 400 nós. Quando isso aconteceu, haviam se passado só 3 minutos e meio desde que o pneu no porão estourou e os pilotos notaram o problema. Todas as 110 pessoas a bordo morreram no impacto, caso ainda estivessem vivas. Os Everglades tornaram a investigação difícil devido ao calor, água e lama. As equipes chegavam de helicóptero e barco. Depois, alinhavam-se em grupos de 5, vasculhando quadrantes na água andando, não mergulhando. Não havia destroços, só água rasa sobre lama profunda que engolia tudo mais pesado que uma revista de bordo. Um dos gravadores de voo foi achado quando um dos buscadores pisou na caixa na lama. A vida selvagem também não era apenas um pano de fundo. Era um perigo realmente real. Atiradores de elite vigiavam jacarés e cobras, enquanto equipes de resgate buscavam objetos no fundo da água, de cabeça baixa e mãos varrendo de local. O impacto foi tão violento e as condições tão hostis que, no final,
Apenas 68 das 110 pessoas a bordo foram identificadas positivamente. Após o acidente, as correções vieram rápido e resolveram os pontos cegos expostos pelo voo 592. A principal mudança foi a abolição dos porões de carga classe D. Os órgãos reguladores aumentaram o padrão, tornando a antiga filosofia da caixa hermética inaceitável. Compartimentos passaram a exigir detecção de fumaça e supressão de incêndio embutidos, com datas de conformidade e adaptação das frotas. A segunda grande mudança envolveu materiais perigosos. As regras foram reforçadas para impedir que geradores químicos de oxigênio fossem transportados como carga em voos de passageiros. Ponto final. A FAA foi orientada a intensificar a fiscalização sobre companhias aéreas, prestadores de manutenção e todo o setor. A combinação de detectores, supressão e controles rigorosos de mercadorias perigosas fechou as brechas que haviam condenado o voo 592. Mas hoje, uma nova ameaça está surgindo, que são os incêndios causados por baterias de lítio. Minha equipe e eu já fizemos vários vídeos sobre isso no canal parceiro Mentonal, e nós vamos continuar informando as pessoas para garantir que todos entendam a importância de seguir as regras de embalagem e bagagem quando se trata desse tipo de bateria. Se quiser ajudar a tornar a aviação mais segura, junte-se à nossa equipe no Patreon pelo QR Code ou em patreon.com/join/mentorpilot. Assim, você poderá participar dos meus encontros e ver meus vídeos antes dos outros. Mas acima de tudo, você nos ajuda a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Sou Peter Hornfelt e este é o Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!